Qual a promessa que Faye fez para Kratos? Trouxeram novamente o duplo pulo para o jogo, onde se passa um novo jogo da franquia God of War. Combate no estilo mitologia grega? São essas questões e muito mais que você vai ver neste vídeo. Então já deixa o seu like e sua super inscrição para você não perder nenhum vídeo de análise ou nenhum vídeo de qualquer outro anime. Então se prepara na cadeira, nerd, e bora pro vídeo. Oi, eu sou o Goku. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Reino dos cogumelos, lá vamos nós! Eu parei exatamente agora, galera, de fazer o vídeo de Batalha dos Titãs que eu estou produzindo, porque eu recebi uma notícia muito importante, que foi o lançamento do trailer, na verdade, que foi o lançamento de uma gameplay do jogo God of War Lao Fei, que é a continuação do jogo do God of War com Kratos e o Atreus. Eu tô muito hypado, galera. Eu acabei de assistir o gameplay e vim pra cá fazer o vídeo pra vocês. Esse vídeo não tem roteiro, não tem nada pronto, galera. Eu simplesmente terminei, vim pra cá, liguei a câmera e estamos aqui. Eu simplesmente resolvi fazer esse vídeo porque, galera, eu gosto muito da saga God of War. Sou muito fã. Inclusive, já mandei fazer até um post, um quadro para colocar aqui no nosso cenário, tá? Então, eu tô muito hypado para fazer esse vídeo para vocês. Como eu disse, não tem roteiro, não tem nada. Então, é uma análise bruta, o puro achismo do que eu achei e do pouco de conhecimento que eu tenho sobre a saga God of War. Antes da gente começar a detalhar a gameplay passo a passo, precisamos entender o começo. Quem é a atriz que faz a Faye? Onde se passa o jogo? São essas coisas que a gente tem que entender primeiro antes de começar. Então, pra gente dar uma continuidade, vamos primeiro detalhar aqui pra vocês quem é a atriz que faz a Faye. O nome da atriz é Deborah Ann Woll. Ela é conhecida por um papel muito importante feito lá em Demolidor. Ela é uma advogada chamada Karen, que junto do Demolidor e outros personagens, como outros advogados, eles criam um consultório e lá tem a continuidade da série, né? Eu não vou me estender muito sobre a questão da série, mas resumindo, ela é uma atriz que é muito boa. Eu gostei do papel dela em Demolidor. Não é um papel que você vê que ela é a protagonista, mas em questão de atuação, expressão facial, ela é muito importante. Eu quero destacar também não só a atuação dela no papel, mas também a produção do jogo, que fez um papel exemplar em captar as expressões da personagem e também a encenação, pois nós sabemos que as cenas que foram gravadas, ela foi feita com uma tecnologia que também foi feita lá atrás em Mortal Kombat, que é captação de movimentos humanos. Então o papel dela foi muito importante. Acredito muito que ela tá fazendo um papel exemplar no personagem de Faye e acredito que nós vamos gostar bastante dela, porque eu não senti assim tanta falta de jogar com Kratos, mas eu vou deixar mais pra frente pra vocês e vou dizer o porquê dessa questão de eu ter me sentido muito confortável em estar assistindo e imagino mais ainda jogando com ela como personagem. Onde se passa o jogo? Bom, galera, segundo a Santa Mônica, o jogo se passa em Heaven High, que é um lugar de ponto de encontro dos deuses. Ele é o pós-vida dos deuses. Lá nós vemos personagens como, por exemplo, a própria Faye, que é da mitologia nórdica, e vimos personagens da mitologia egípcia, como a Sekhmet, e também outras figuras como monstros que também podem adentrar naquele universo, pois segundo a Santa Mônica, o lugar de Heaven High significa que é o ponto de encontro de monstros e deuses das mitologias, ou seja, é o ponto de encontro de todos os panteões num lugar só. No nosso entendimento, existia Midgard e Helheim. Com a sinopse da Santa Mônica, entendemos que o lugar de Heaven High significa que está muito acima deste plano. Então, foi uma questão que eles trouxeram que nos fazem entender mais ainda como Kratos saiu da mitologia grega e agora está na mitologia nórdica. E, consequentemente, provavelmente, graças a este lugar que eles trouxeram, que também serviu para fechar algumas lacunas que eles deixaram no antigo jogo de entendimento, como que acontecia essa migração de um lugar para outro, de uma mitologia para outra. E agora, graças a este lugar, que é o pós-vida dos deuses, nós podemos entender como Kratos saiu da mitologia e foi para outra, e como ele vai sair da mitologia nórdica para outras mitologias, né? É um lugar muito importante para eles trazerem estes panteões para o nosso jogo. A promessa de Faye. Galera, a Santa Mônica não falou explicitamente sobre a promessa de Faye e também na gameplay não foi falado exatamente do que se tratava aquela promessa. Porém, nós sabemos que também, de acordo com a sinopse do gameplay, a Faye vai para o pós-vida e lá ela sente que tem uma ameaça que pode ameaçar os planos dela para o Atreus e para o Kratos. Ela tem essa promessa que
que nós não sabemos, mas que nós teorizamos, e inclusive eu teorizo que pode ser uma promessa feita para proteger o Kratos, ou para proteger o Atreus, ou para proteger os planos que ela fez para os dois. Como nós sabemos, lembrando lá em Ragnarok 2018, Freyja havia deixado um grande plano para que Kratos pudesse fazer. Isso, mesmo ela estando morta, ela estava por trás de todo o plano e ela já tinha visto, né? Como nós sabíamos, ela poderia ver o futuro, ou pode ver o futuro no caso, né? Então, alguns pontos eram muito importantes. Kratos quebrar as árvores marcadas pela Frey, a jornada das cinzas que Kratos tinha que jogar num pico mais alto e a revelação da identidade do Atreus, que foi lá onde nós descobrimos que o Atreus é o próprio Loki. E também os murais dos gigantes, que foi revelações muito importantes para o entendimento da saga e para o entendimento da própria Frey. Então, galera, eu acredito que essa promessa da Frey seja para proteger não só o Kratos e o Atreus, como também para garantir que o destino que ela fez para eles siga o plano correto. A gameplay. Mano, eu tô muito hypado, assim, eu tô querendo fazer esse vídeo pra vocês aqui, mas a cada momento que eu assistia o gameplay, eu me sentia arrepiado, inclusive tô agora. Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês. Mas por quê? Galera, foi muito bom. Quando começou a gameplay, você vê aquela musiquinha, pá, a gente já fica na expectativa que é God of War. Cara, é God of War, mano. A gente já assistiu, a gente já jogou muitos jogos da franquia e mesmo assim, cada lançamento nos deixa muito hypado pra jogar, pra entender e pra se emocionar. Porque God of War também não é só batalha. Ele traz muita emoção e muita história. Então, como comecei a assistir o trailer, já tava muito... Olha, eu tô me arrepiando agora, velho. Cada vez que eu falo, eu me arrepio mais. Não sei se vai dar pra pegar aqui pra vocês. Mas assim, galera, trazendo um ponto muito importante. Eu quero falar de um ponto que eu achei, assim, pode ser besta pra alguns, mas pra outros não. Pra quem jogou o primeiro jogo e pra quem jogou o segundo e posteriormente os outros, nós sabemos a importância que era o duplo pulo. E galera, eles trouxeram nesta nova saga o duplo pulo novamente. Lá em God of War 2018 e no Ragnarok, a gente jogou com o Kratos e sentimos falta, sim, claro, óbvio, porque era algo muito marcante do jogo Hack and Slash. E era algo simples, mas que foi deixado de lado nos novos jogos. E a gente sentiu falta, claro. Mas eles trouxeram agora, galera. E é um ponto muito simples, mas que assim, pra quem jogou os jogos, sabe que é algo muito marcante do Kratos também. E algo que nós sentimos falta jogando os novos jogos. Não é nossa que fez a diferença na gameplay, mas realmente sim, é algo importante e que eu vi questão de destacar para vocês. Combate com a Frey. E galera, sendo bem sincero, eu vou falar para vocês aqui uma das coisas que eu mais achei interessante e muito boa a se destacar, que é o combate com a Frey. Eu sinceramente odiei jogar com o Atreus, porque o combate era chato, galera. Era muito chato e limitado também. Mas o combate com a Frey, meu irmão, eu simplesmente fiquei muito louco quando ela começou a lutar. Galera, a Frey, ela não é uma simples personagem. Ela não é um personagem frágil, uma personagem que nós achamos que ela não tem poder. Ela é uma personagem que já tem histórico de guerra. Ela é uma personagem que ela já liderou guerras. Então ela já tem experiência em batalha. Ela sabe o que fazer. Mas, meu amigo, as animações de batalha dela está outro nível. Você faz questão, e olha que eu nem joguei, tá? A gente só assistiu o gameplay. E a sensação que eu tive foi que eu tô muito hypado para jogar com ela. Porque as coreografias em batalha dela está muito boa, está muito fluida. E assim, eu sinceramente achei ela muito bruta, tá? Na verdade, eu fiquei pensando o seguinte: poxa, nenhum personagem vai trazer tanta emoção quanto o Kratos traria no jogo de God of War, né? Com essa questão de querer tirar o Kratos da linha de frente e querer adicionar outros personagens, eu senti que God of War não seria God of War sem o Kratos, tá? E calma, nós não estamos dizendo que ela vai ser a substituta, tá? Eu tô dizendo pra vocês que, aparentemente, nós não vamos achar ruim a introdução dela, porque ela é um personagem que trouxe uma brutalidade. Ela é bruta. Você vê lá que ela toma o soco do boss, que é uma divindade também. Tá? E mais pra frente eu vou falar sobre ele. Mas ela toma um soco dele muito forte. A expressão dela, a atriz, novamente quero destacar, exemplar a escolha dela. Eu achei que combinou muito bem a questão, a aparência que é da própria atriz, como também a encenação dela, porque foi capturada as expressões e movimentos da atriz. A questão dela não ser dominada facilmente, ela revida, ela tenta escapar, ela tem vários momentos que ela demonstra pra gente que ela não é uma pessoa fácil de lidar. Então eu gostei muito da introdução dela, do estilo dela,
e o estilo de combate. O combate com a espada é muito bom, galera, e me traz lembranças, tá? A espada, na verdade, não tem vida. Quem tem vida são as fitas que compõem a espada. E a dinâmica de combate é muito boa porque nos faz lembrar de quando nós jogamos com Kratos com as Blade of Olympus ou a Blade of Chaos, que traz aquele combate à distância dos personagens. Então, essas fitas, elas se prolongam e faz esse mesmo movimento que as Blades of Olympus faziam. Então foi uma coisa que eu achei muito importante destacar, porque me lembrou do combate, no estilo combate, mitologia grega. Não é um combate lento, igual foi 2018. 2018 começou com aquele estilo de combate lento, que demorava para fazer as coisas, quando na verdade nós já estávamos acostumados com o estilo da mitologia grega, que é aquele mais rápido, aquele hack and slash, aquele estilo hack and slash. De tanta comunidade falar sobre o combate do jogo, sobre o quão foi chato jogar com Atreus, como algumas questões, eu acho que esse jogo traz as respostas dessas perguntas e dessas dúvidas para que jogada assim na nossa cara. Toma. Eu gostei muito, tá, do combate com a Faye, gostei das animações, das coreografias de batalha, do que eles trouxeram agora para o combate dela. Então vai ter muitas coisas sobre magia também, claro, sobre o combate físico também. Então eu achei muito importante e gostei bastante disso. Os bosses apresentados. Galera, os dois bosses que nos foi apresentados são dois deuses da guerra. Nós temos Sekhmet e nós temos o Begetsu, que são personagens de mitologias diferentes. Enquanto Sekhmet vem da mitologia egípcia, Begetsu vem da mitologia tibetana ou mongol, que representa o ser protetor da mitologia, mas que também é caracterizado no jogo como o deus da guerra, e Sekhmet também. Falando em específico do Begetsu, que nos foi apresentado o gameplay em si, galera, eu achei uma batalha exemplar e o nível de detalhe. Meus amigos, o personagem Begetsu é de um extremo detalhe. Ele foi muito bem feito, foi muito bem elaborado. Eu achei o design dele, não só dele, como também da Sekhmet, como também da Faye, ou dos outros personagens e monstros que nos foi apresentado. Temos uma variedade extensa de personagens ali, só no primeiro gameplay. Então eu achei muito bom e destacar essa questão da qualidade gráfica e do design dos personagens. Mas falando em específico do combate, eu achei um combate muito foda, um combate muito bem coreografado. E galera, as cutscenes desse jogo, eu vou dizer pra vocês, estão impecáveis, estão demais. Eu achei muito boa, eu tô muito aqui eufórico aqui, porque só de lembrar, eu vou assistir de novo, claro, vou reanalisar, vou fazer outras coisas e vou trazer mais vídeo pra vocês deste jogo. Por quê? Porque aqui nós comentamos sobre tudo da cultura pop, principalmente animes, mas claro, trazemos também outras questões da cultura pop pro nosso canal, tá? Então não vou me aprofundar nisso agora, vamos voltar para falar do jogo. Futuro da franquia. Galera, isso é muito importante. Esse jogo é muito importante porque teorizamos que, graças a este jogo, como já foi introduzido Sekhmet no jogo, então nós estamos bastante empolgados, pelo menos eu estou bastante empolgado, para que eles introduzam a mitologia egípcia no jogo. Pois como nós já sabemos, o Kratos já passou pela mitologia egípcia, só que não foi feito o jogo, mas tem provas de que ele já passou pela mitologia egípcia. E graças a essa nova introdução desse mundo do pós-vida dos deuses, nós entendemos que lá é o ponto de encontro dos deuses, e nós podemos também entender que graças a este ponto de encontro, e a Fê está lá, nós vamos ver, claro, detalhadamente como é que é feita ali as questões, e existe um portal. Então, graças a isso, nós podemos ter finalmente esperanças de que o novo deus da guerra mais à frente pode ser feito da mitologia egípcia, ou que eles possam trazer tanto o jogo da mitologia egípcia, né, voltando no passado, né, para trazer quando Kratos migrou da mitologia egípcia, ou perdão, da mitologia grega para a mitologia nórdica, ele passou por essa mitologia egípcia, então eles podem trazer isso, como também eles podem fazer o jogo da mitologia nórdica e ele para a mitologia egípcia. Como assim? Existem vários pontos, como por exemplo, a própria Faye está em Everenheim, ela pode por algum motivo ficar presa novamente na nova mitologia, na mitologia egípcia, e de alguma forma ela pode contactar o Kratos e com isso ele tem que ir para a mitologia egípcia. Enfim, galera, são várias teorias que nós podemos fazer e criar até o lançamento do jogo. Então
Eu vou trazer bastante vídeo para vocês aqui sobre Kratos, sobre Deus da Guerra, sobre a Faye, sobre a história dos deuses e muito mais. Porém, claro, também não vou deixar de trazer os nossos conteúdos sobre os animes. Galera, é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo, compartilhem os vídeos seguintes. Se vocês querem ver mais análise, mais histórias sobre os jogos, sobre as mitologias do grega, egípcia e nórdica, se vocês querem ver mais vídeos sobre animes, batalha dos deuses e tudo mais, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ver e fazerem parte da nossa comunidade nerdcore. Então, galera, para você que gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, se inscreve no nosso canal, já deixa seu super like, sua ação por inscrição. Não se esquece de comentar qualquer coisa aqui embaixo para que a gente possa analisar, quem sabe virar tema para um próximo vídeo e você aparece no próximo vídeo do nosso canal. Então é isso, galera. Obrigado, Elitecore, por ficar até aqui e arrivederci! Yeah, I'm so fresh like the morning. Mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Strike. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati.